Oi pessoal, hoje é quinta-feira, então tem mais histórias que passei andando por aí. E hoje eu vou falar como é que foi o nosso trekking mais longo, autossuficiente, mas não independente. Não sabe direito a diferença desses dois termos? Também vou te explicar no vídeo de hoje. Bora lá pro vídeo? A diferença da gente fazer um trekking autossuficiente ou independente? Independente, a gente chama quando nós fazemos o trekking sem guia. Então você está totalmente independente, você não depende de ninguém. E autossuficiente é quando você faz um trekking. Pode ser com guia ou sem guia, mas que você tem que levar todas as suas coisas nas costas. Desde a barraca, as coisas de cozinha, comida, roupa, tudo. Sem ajuda de um carregador ou de um arrieiro como as mulas. O trekking mais longo que eu fiz foi o Huayhuashi. Foram 10 dias caminhando no meio das montanhas peruanas, mas eu estava com guia e não precisava carregar minhas coisas. As mulas carregavam minhas coisas. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre mulas, vou deixar linkadinho aqui em cima. O Hélio fez mais, o Hélio ficou quase 20 dias para fazer o Aconcagua, mas também não foi independente, ele estava com guia e também não foi autossuficiente, porque a maioria dos dias ele ficou na plaza de mulas, ele não precisou levar a própria comida dele. Depois do Huayhuashi, a trilha mais longa foi o Monte Roraima, de 9 dias, mas também não foi independente e também não foi autossuficiente. Os guias levaram a comida pra gente. E em seguida, com 9 dias também, Torres del Paine, o circuito O. Foram 9 dias, mas a gente foi independente, mas autossuficiente só para 5 dias. Os outros 4 dias a gente almoçou nos refúgios, tomou café da manhã, almoçou e jantou nos refúgios. Então a gente tinha comida autossuficiente só para 5 dias. Depois a trilha mais longa foi o Cerro Plata, também agora no começo do ano, 8 dias, mas não foi autossuficiente e não foi independente. A gente estava com guia e eles levaram as nossas comidas. E aí vem a marca de 6 dias. Fizemos 2 trekkings de 6 dias. O Cedros Alpamayo, também lá no Peru, na Cordilheira Branca, e não foi independente e nem autossuficiente. A gente estava com guia e as mulas levaram as nossas coisas. E aí sim, agora vem o trekking autossuficiente mais longo que a gente fez, também de 6 dias, que foi Dientes de Navarino, lá no Chile. A gente não estava independente, a gente estava com guia, mas a gente foi autossuficiente. Tivemos que levar comida para todos os 6 dias, saco de dormir, barraca, fogareiro, panela, tudo que você pode imaginar, a gente precisou carregar nas costas. E é desse trekking que eu vou falar como é que foi a comida para 6 dias de autossuficiência e o que a gente levou para poder se alimentar bem. Comemos super bem, porque na minha opinião, comer bem em trilhas longas faz toda a diferença. Bom, para café da manhã eu gosto de comer pão. Pãozinho chileno, ele parece uma mini pizza, um pouquinho mais alta. Então eu cortava ali no meio e colocava queijo, comia só pão com queijo. E para beber, nós compramos lá em Puerto Williams, que é a cidade onde fica o começo da travessia de Dientes de Navarino. Compramos café solúvel, açúcar, leite em pó, e eu peguei esses saquinhos tipo sacolé, sabe, para fazer geladinho, e colocava dentro já a misturinha, uma por dia. Então eu levei 6 saquinhos de café com leite com açúcar para mim, para os 6 cafés da manhã. E o Hélio, que prefere comer aveia, fez a mesma coisa com aveia e leite em pó, só misturar água e a gente comia. E eu ainda comia o pão com queijo junto com o meu café. E o Hélio, ele comia só aveia com leite. Para o lanche da manhã, que a gente parava lá pelas 10, 10 e meia para fazer o lanche, eu levei barrinhas de cereais, bolacha e frutas secas com nozes, que já comprei tudo lá em Puerto Williams, que tinha uns mercadinhos lá que vendia já pronto, e levei para tomar o lanche da manhã. E de almoço eu levei 6 pães para fazer um lanche lá pelo meio-dia, 1h, e levamos também queijo, salame e maionese. Então a gente parava no lugar que a gente ia lanchar e fazia o sanduíche com salame, queijo, maionese, e ainda por cima levei suco tipo Tang, então a gente tomava suco com sanduíche.
para esse almoço, o Hélio também levava um pão por dia, e a gente deu um salame grande e um queijo grande, deu para os 6 dias para nós dois. No caso, eu comendo queijo de manhã e no almoço, e o Hélio só no almoço. O salame a gente comia só no almoço também. E era esse o nosso almoço. E aí quando a gente chegava no acampamento, no final da tarde, a gente ia correndo fazer o nosso jantar. Antes do jantar, a gente comia... fazer uma sopa, tipo essas Vono, né, que é sopa individual. Eu levei uma por dia, seis pacotinhos de sopa, então eu esquentava a água e já tomava sopa. Eu, assim, preciso muito de sal quando eu faço caminhada. O Hélio precisa mais de doce, então pode perceber que os nossos lanches, sempre o meu é mais salgado, mais tendendo para o salgado, e o Hélio mais tendendo para o doce. E no caso, essa sopa que a gente comia, que eu fazia para mim quando eu chegava na trilha, ela caía como uma luva no meu estômago, me saciava muito, porque ela é bem salgada, né? Ela tem um teor de tempero bem alto. E o Hélio tomava sopa, mas às vezes ele até preferia, ele tinha levado a mais o aveia com leite, né? Então ele também gostava de comer aveia. Mas a preferência era a sopa, porque era quentinho e estava frio. E depois, logo em seguida, a gente fazia o jantar. Dos Liu Foods, a gente levou 6, né? Como eu falei, para 2 pessoas. A gente levou acho que 5 estrogonofes entre carne e frango, estrogonofe de carne e frango, e um macarrão que a gente não tinha achado 6 estrogonofes, porque na minha opinião o Liu Foods mais gostoso é o estrogonofe, tanto de carne quanto de frango. Os outros são todos horríveis, e como a gente não achou para comprar 6 Liu Foods de estrogonofe, a gente acabou levando um macarrão bolonhesa lá nojento, horrível, e que acabamos comendo uma maçaroca, porque eu não gosto. O único que presta, na nossa opinião, é o estrogonofe. Levamos também para janta um miojo para cada um. E esses miojos meio que sobraram, sabe? Porque a gente já estava super satisfeito com o Liu Foods. Então a gente levou meio assim de reserva, né? Os miojos. Não, mentira, a gente não levou 12 miojos, não. A gente levou só 6 miojos, um por dia. Se um de nós passasse fome, a gente poderia comer. E confesso que acho que a gente comeu só em um dia. Em um dia. E foi um dia que a gente fez o macarrão do estrogonofe, que não tinha mais estrogonofe, e acabamos achando horrível e fizemos o miojo. Acabamos fazendo 2 miojos, um para mim e um para ele, para poder saciar. Só para você ver como o estrogonofe é bom, ele sacia mesmo. Aquele para 2 pessoas, né? Porque tem o individual e para 2 pessoas. Esse de 2 pessoas ele vem bastante. Ele vem um purê de batata, o arroz, que você só joga água quente, que ele já está cozido, e o estrogonofe propriamente dito. E claro, para temperar tudo isso daí, a gente levou um barbecue, eu não sei falar esse nome, um barbecue, e a gente colocava por cima, né? O Hélio é apaixonado por barbecue. Eu gosto, porém não muito, mas na hora de dar aquele gosto a mais no Liu Foods, foi a salvação. Inclusive, no miojo que a gente levava, o molho era o barbecue, que é muito mais gostoso que aquele pozinho que vem. E na ceia, antes de dormir, a gente sempre comia um chocolate. Eu levei chocolate, 6 barrinhas de chocolate, comia uma por dia. O Hélio também. O Hélio levou até mais chocolate que eu, como eu falei, ele prefere comer doce na trilha. E essa falta de açúcar que ele tem, ele sacia na forma de chocolate. Então foi basicamente isso que a gente levou. A única coisa que a gente levou aqui do Brasil, então, foi os Liu Foods. O resto a gente comprou tudo lá em Port Williams, que era o início da trilha, e foi tudo tranquilo. É uma delícia a gente fazer trilha autossuficiente. Você saber que pode carregar tudo que você precisa, que tudo que você precisa exatamente está ali nas tuas costas. A gente foi com o guia Felipe Lombardi, lá do Rio de Janeiro. Ele tem o Drone Aventura. Ele fez um vídeo maravilhoso, eu vou deixar linkado aqui na descrição, dessa nossa jornada de Dientes Navarino.
E o texto que tem no início do vídeo e no final do vídeo, fui eu que fiz, ele adaptou um pouquinho para ficar coerente com as imagens, mas nesse texto fala, né, que é muito gostoso você andar sabendo que tudo que você precisa tá ali na tua mochila. Dá uma sensação de poder, sabe? É muito legal. E claro, fazer trilha independente também é muito gostoso, mas a gente prefere fazer com guia sempre quando for possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, curta. Inscreva-se no nosso canal para curtir mais vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul e também histórias que eu passei andando por aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até! Tchau, tchau!